Bom dia, minha gente, um abraço a todos, tudo bem com você? Desejando já uma semana maravilhosa para todo mundo, viu? Que Deus abençoe aí a vida de todos. Vamos ter uma semana com chuva aí, mas tudo no comando de Deus. Vamos falar sobre o jogo de ontem. O Vitória terminou passando para a final do Campeonato Baiano, empatou com a equipe da Jacuipense no tempo normal e, como manda o figurino, como manda a regra, pênaltis. E aí o Vitória foi superior, fez os 4 gols, né, nas 4 primeiras cobranças, enquanto que a Jacuipense perdeu 2 pênaltis e o Vitória se classificou para a final, vai enfrentar o Bahia no próximo final de semana no estádio da Fonte Nova. Aliás, sobre isso, né, já tem aí uma polêmica, né? Já tem uma polêmica porque o Vitória quer que tenha uma parte da sua torcida, no caso 10%, né, que é o máximo, né, no estádio do adversário, mas tem aquela questão toda do Ministério Público, né, mesmo a Polícia Militar dizendo que dá garantias, tem a questão do Ministério Público e a gente acredita que é muito em cima da hora esse pedido do Vitória. Acho que vai ser difícil alcançar, né, e acontecer. Mas vamos lá falar sobre o jogo de ontem, né? O jogo de ontem que é aquilo que a gente sempre fala. Você diz assim, ó, o time tal é favorito. Esse aí, se não acontecer nada de errado no campo, esse vai ganhar. Às vezes a gente fala isso. Mas tem um imponderável no futebol, né? As coisas acontecem no futebol. E com 15 minutos de jogo, o Vitória já estava vencendo por 1-0. O Kaique foi expulso. E aí você sente como muda o jogo. Mesmo tendo o Vitória jogando na sua casa, sendo bem superior tecnicamente ao adversário, né? Que nem sempre lhe dá garantia de ganhar, você tecnicamente ser melhor do que o adversário, porque às vezes você tem a técnica melhor, mas a parte tática, a arrumação, a sincronia do outro time, do adversário, supera a sua parte técnica. Mas não quero dizer isso, né? Não estou querendo dizer isso, porque o Vitória fez logo gol aos 2 minutos, rapidinho, o gol do Vitória, a bola jogada para Kaiser dentro da área, e ali dentro da área ele sabe fazer gol, né? Ele sabe movimentar e terminou fazendo 1-0 para o Vitória. Logo depois do gol do Vitória, a Jacuipense, né, tem um chutão na trave do Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo ainda tentou fazer a defesa, mas o chute do Hugo Moura, né, de fora da área, o chutaço, a bola bateu no travessão e foi para fora. A expulsão do Kaique, o Vitória jogando com 1 a menos. É complicado, gente. No futebol de hoje, onde você tem a compactação, onde você corre o campo inteiro, né? Hoje em dia, tanto os zagueiros quanto os atacantes, eles sem a bola, eles voltam para o campo. Normalmente é isso que acontece. E com a bola, até os zagueiros ultrapassam a linha do meio de campo. Então, se você não tem um jogador, você acaba, né, se perdendo nisso aí. E ontem, né, o Vitória voltou a ter 2 volantes. Não teve 3 zagueiros, mas teve 2 volantes. A gente até falava sobre isso. Eu dizia durante essa semana que não acreditava que o técnico do Vitória fosse colocar o mesmo time que ele colocou no jogo anterior, que era o time mais leve, o time para cima. Era uma semifinal contra um time com melhor condição técnica e tática do que os adversários que o Vitória tinha pego até agora. O Jacuipense é uma instituição que é arrumada, tem investido muito em divisão de base, tem mandado muitos jogadores para fora, então o Vitória tinha que tomar os cuidados necessários. E eu dizia, vai ser um jogo duro para o Vitória, não vai ser fácil, porque o Vitória ainda não é um time arrumado, o Vitória não tem ainda aquela escalação, né? É esse time que vai entrar. Eu estou seguro que com esse time aqui a gente vai fazer um grande jogo, a gente já está acostumado, já tem minutagem com esse time. Não tem, o Vitória ainda não tem. Vejam que na zaga o Vitória existe uma dúvida tremenda, um jogo joga um jogador, no outro jogo joga outro, né? As laterais não conseguiram se firmar ainda, apesar do Ramon ter feito uma boa jogada ontem, mas perdeu o gol, né? Se ele faz aquele gol ali, ele fica cheio de moral. No lançamento que foi feito para ele, dentro da área, ele sozinho com o goleiro, terminou batendo mal e o goleiro terminou pegando. Então o Vitória não tem esse time ajustado ainda, arrumado, e nós vimos isso mais uma vez ontem, mesmo com um jogador a menos. Volto a dizer, é difícil você jogar com um jogador a menos, mas quando você já tem o entrosamento dos seus jogadores, você acaba ajustando. Você pega o meia, traz para o lugar dele, que ele é volante, né? Pega o próximo meia da frente, traz para cá um pouco mais, que poderia ser o Mateuzinho vindo um pouco para trás, o Aiton. Aliás, o torcedor ficou muito chateado ontem
com a modificação do Mateuzinho. Porque realmente, quando o Mateuzinho sai do jogo, o Vitória tem uma queda técnica, né? Técnica e tática, porque o Mateuzinho é aquele cara do arrasto, né? Quando o Mateuzinho está em campo, você percebe que o Vitória tem mais a posse de bola. Quando o Mateuzinho não está, o Vitória tem pressa, e essa pressa faz com que, isso é normal, não é só com o Vitória, do time errar mais os passes. E o passe, gente, é talvez o fundamento mais importante no futebol. Porque se você não acerta o passe, compromete todo o sistema tático, né? Até a parte técnica do atleta. Se a bola não chega, o cara não vai aparecer. Se não aparece, a parte técnica dele também vai ser criticada. Então o Mateuzinho, ele sabe arrastar, ele sabe pegar aquela bola da intermediária, inclusive quando o time está pressionado, né? Como o Vitória ontem, estava 1-1, o Vitória estava sendo pressionado, o time da Jacuipense teve muito mais a bola do que o Vitória, né? Tomou mais conta do jogo, você via a Jacuipense mais presente no jogo do que o Vitória, que é normal para um time que tem um jogador a mais jogando uma semifinal. E o jogo de ontem é um jogo diferente, não é? Não é um jogo comum do campeonato, de uma rodada da segunda, terceira, quarta rodada, não é. É um jogo decisivo. Ali é um jogo só, você não pode vacilar. E nós sentimos ontem, no segundo tempo, que o Vitória, apesar de ter tido chances, né, de fazer gol, de matar o jogo, o Vitória tinha seus cuidados necessários para não tomar o segundo gol, porque toma o segundo gol ali, aí para você buscar depois, meu amigo, na pressão, na agonia, você já não tem mais tática, vai pro baba, essa é a realidade, vai pra pelada, né? E aí o Vitória se cuidou direitinho até chegar aos pênaltis. É claro que o torcedor ficou decepcionado, que o torcedor vai para o estádio para ver os seus 11 jogadores em campo jogando. E quando você tem logo no início do jogo um atleta expulso, acaba complicando tudo, né? O sistema, o técnico tem que mexer em muita coisa. Você, por exemplo, tem um sistema que você tem os dois atacantes de beirada, que você pode liberar eles. Sem um jogador de meio de campo, você já tem que recuar um pouco mais. O jogador cansa mais, vai ter que voltar. Então tem muitos detalhes quando você perde o jogador. Mas, enfim, o que o Vitória fez deu para o gasto, empatou a partida, levou o jogo para os pênaltis. E aí vem a figura de um cara que eu gosto pra caramba, que eu acho um grande jogador, que é o Lucas Arcanjo. Eu sempre falo com vocês aqui, vocês que me acompanham, né, acompanham o meu trabalho, o Lucas Arcanjo, não só porque pegou os pênaltis, não. Porque o Lucas Arcanjo, ele dentro do jogo, veja que ontem, alguns ataques, né, da Jacuipense, como ele se sobressai, né, o Lucas Arcanjo, bola cruzada na área, ele sai e pega com autoridade, sem fazer muito enxame, né, chute pro gol como ele pega tranquilo, né, um goleiro realmente que se destaca muito, Lucas Arcanjo, e na penalidade máxima, ele foi lá mais uma vez, pegou os 2 pênaltis e garantiu vitória na final do Campeonato Baiano, mais uma vez contra o Bahia, no próximo final de semana. Tem uma semana para o Jair Ventura treinar, estudar o adversário, ver como é que ele pode ganhar do Bahia dentro do estádio da Fonte Nova e se empatar, o torcedor já sabe, pênaltis, a única vantagem do Bahia é jogar dentro do estádio da Fonte Nova, e o Jair Ventura vai torcer, claro, para recuperar alguns jogadores que estão machucados ainda no departamento médico do clube, para tentar ajustar esse time do Vitória, que joga no próximo final de semana na Fonte Nova contra o Esporte Clube Bahia. Mas valeu pela classificação, a Vitória está na final. Grande abraço a todos aí, que Deus abençoe. Deixa o like, ajuda nosso canal. Estaremos juntos sempre aqui. Um grande abraço.